Vamos partir para o nosso tema de hoje, pregação de hoje. Hoje, continuando com a série que eu vinha, entre aspas, que eu vinha pregando, que eu comentei com os irmãos, que eu falaria sobre os pilares primordiais, revisando alguns tópicos. Comecei falando sobre a graça irresistível de Deus. Considero também a minha pregação anterior, que foi sobre os dons e ministérios, também parte dessa ministração, também como parte da série. E hoje eu vou falar do assunto que todo mundo gosta, todo mundo acha muito legal: dízimos e ofertas. A gente vai falar sobre dízimo hoje, mas os irmãos não precisam sair correndo, pelo contrário. Dízimos e ofertas, de uma forma que nunca te contaram. Vamos falar sobre dízimos e ofertas, irmãos, como Deus decidiu que fosse, como Deus desejou que fosse. Não aquela obscenidade que a gente vê por aí na TV. Não é sobre isso. Os irmãos da igreja aqui da comunidade, talvez você que esteja me assistindo aí pela live não saiba disso, mas os irmãos da comunidade que sabem que eu não sou de pegar nesse tópico, não gosto, evito pregar sobre dízimos e ofertas exatamente para quebrar aquele prognóstico de pastor que fica falando de dinheiro. A gente já tem pastor demais que fala disso, está quieto. Mas o problema é que quando você se omite, não existe vácuo de poder. Toda vez que eu deixo de falar, alguém fala. Eu não digo só aqui, alguém fala. E essa pessoa provavelmente não vai falar como Deus gostaria que fosse. Vai falar da maneira que lhe convém. É claro que existe dezenas de milhares de pastores por aí, de líderes, de falsos profetas, que falam de dízimo e oferta de maneira até terrorista, desejando enriquecer, tirando dos membros das igrejas um valor que não lhe era devido e enriquecendo às custas do evangelho, envergonhando o nome de Deus. Por isso que todas as vezes que nós falamos sobre dízimos e ofertas é um assunto tão queimado, tão batido, que as pessoas até entortam o rosto. Porém, como todas as coisas, dízimos e ofertas têm o seu objetivo e a sua finalidade, e foi feito por Deus. E como todas as coisas que Deus fez, é puro e perfeito. Tem um porquê de existir, tem uma razão de existir, tem um formato de existir. Da mesma forma que Deus criou o sexo e o homem perverteu, o sexo dentro do casamento é bênção, é justo, é certo, é até devido fazer. Assim como o sexo, assim como o poder também foi criado por Deus e dado aos homens por Deus, e o homem perverteu o poder, assim como todas as coisas, o dinheiro também. Deus deu o dinheiro ao homem para que o homem utilizasse do dinheiro para o benefício do corpo de Cristo, que é a igreja. E o que o homem fez? O homem perverteu o dízimo e as ofertas. Agora, não pensem os irmãos que isso se trata apenas de uma relação de líderes corrompidos contra membros inocentes, e não é. O que um líder corrompido faz para atrair o coração de um membro para doar dinheiro indevidamente para uma igreja é mexer com o desejo e com a ganância. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que um membro que convive numa igreja assim, ele também está pecando, ele também é culpado. Porque ele deixou o seu coração perverter-se pela ganância, ele desejou aquilo. Todas as vezes que um falso líder e um falso profeta vende para uma igreja, para uma membresia, que ele vai dar 100 e ele vai receber 1000 em troca, ele está propondo para uma membresia um jogo do bicho, é uma loteria. Então aquela pessoa fica tentada por aquilo. Ela não está fazendo aquela doação financeira com o objetivo que Deus criou, com a finalidade que Deus criou, entendendo o porquê que Deus criou. Ela faz aquilo procurando uma satisfação própria, um benefício próprio. Então também está errado. Também está em pecado. A Bíblia fala que procurarão líderes conforme os seus próprios desejos. E aí então, por causa dessa demanda de líderes falsos, o mercado da fé vem e fornece esses líderes falsos. É uma oferta e demanda. Mas não é sobre isso. O dízimos e as ofertas nunca foram sobre isso. Nunca foram para isso.
o dízimo e a oferta foi estipulado por Deus. Bom, os irmãos, fechem seus olhos por um minuto. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, ouvindo a sua palavra, meu Pai, discutindo sobre a sua palavra, entendendo o que o Senhor desejou de nós. E eu te peço, meu Pai, que através da sua palavra, que é pura, viva e eficaz, o Senhor nos ajude, o Senhor fale conosco, o Senhor nos dirija, nos oriente, para que nós possamos entender todas as coisas, meu Pai, inclusive nisso, inclusive naquilo que nos é pertinente à vida, meu Pai, que é as nossas finanças, o nosso dinheiro. Mas eu peço, meu Pai, que o Senhor nos converta nisso também e faça os nossos corações entender de verdade, que possamos ser puros nisso também, em nome de Jesus. Amém. A própria existência, é claro que todas as vezes que a gente fala de dízimo, a gente está falando de dinheiro. E você quer ver o pessoal ficar perturbado e mexer no bolso. Sempre é assim. Mexe no bolso de uma pessoa para você ver como é que fica. E então as pessoas, por causa desse mercado da fé, por causa dessa tendência natural do ser humano de se defender financeiramente falando, as pessoas criam uma resistência às igrejas, às denominações. É claro e óbvio que os irmãos podem ver que tudo que nós fazemos aqui no templo, tudo isso tem um custo, irmãos. E é claro que os dízimos e as ofertas são para sustentar a igreja funcionando, o templo funcionando. Tá? É claro que eu pago aluguel, eu falo porque sou eu que faço o Pix. É claro que eu pago aluguel, é claro que eu pago a conta de luz, de energia, os irmãos tomam água aqui, os irmãos têm os ventiladores, têm o sistema de som, que é caríssimo. Se os irmãos têm um celular aí que é R$1.000, R$2.000 cada um, imagina o sistema de som quanto custa, é caro. Cada caixa dessa é caríssima. Tem toda uma estrutura que precisa ser mantida. Mas eu não estou falando disso. A estrutura é um pedaço dos dízimos das ofertas, mas não é o porquê dele existir. Não é a cerne da existência dos dízimos das ofertas, é isso que a gente precisa entender. Primeiramente, vamos entender o contexto de onde veio o dízimo, por que ele foi criado e qual a finalidade dele. E por incrível que pareça, dízimos e ofertas começam lá em Gênesis. Todo mundo aqui, os irmãos, lembram-se da história de Caim e Abel, certo? Todo mundo conhece a história de Caim e Abel. O que Caim e Abel estavam fazendo no momento que Deus rejeita a oferta de Caim? Estavam prestando ofertas a Deus, prestando holocaustos a Deus. Naquele momento, o que eles estavam fazendo era cultuando a Deus através dos seus recursos, dos seus dízimos e das suas ofertas. Na época não existia esse termo, mas aquilo que eles estavam fazendo eram ofertas. E então, Caim oferta a Deus dos frutos da terra, das ervas, dos legumes, ele oferece a Deus alguma coisa ou qualquer coisa. Marquem isso. Caim oferta a Deus alguma coisa ou qualquer coisa dos frutos da terra. Quando Abel, por sua vez, que era agropecuarista, tinha lá as suas ovelhinhas, ele separa do seu rebanho uma ovelha perfeita, pele branca, sem machucado, limpa, pura a ovelha. Então ele oferta a Deus essa ovelha pura, enquanto Caim, como eu disse, oferta a Deus qualquer coisa, aquilo que ele tinha. E então, obviamente, Deus aceita a oferta de Abel e rejeita a oferta de Caim. A primeira oferta da Bíblia a Deus, digamos assim, a comunidade, a igreja, está em Gênesis. E é Abel e Caim que dão ela. Agora, por que, se a gente está falando de dízimos e ofertas de verdade, por que Deus aceita de Abel e rejeita de Caim? Será que Deus queria fazer um churrasco, e aí ele não era vegetariano, Caim os legumes ele não gostou? Ou será que se Caim tivesse dado carne também, ele aceitaria? Sangue, ele aceitaria. Será que Deus era um Deus sanguinolento assim? Porque uma oferta era vegetal e a outra oferta era animal, ele aceitou de um, rejeitou de outro? De maneira nenhuma.
o valor que Deus avaliou na oferta de Caim e Abel não era o produto da oferta. Compreendam isso. A oferta dada a Deus por Caim e Abel, Deus não avalia o produto. Deus avalia o coração. Abel dá o melhor que ele tinha para Deus na oferta. Caim dá qualquer coisa. A Bíblia fala, não usa esse termo, mas fala que foi qualquer coisa. Portanto, o que Deus está julgando na oferta é o quanto aquela pessoa o amou na oferta. Abel amou a Deus dando tudo que ele tinha de melhor. Caim não amou a Deus. Caim amou mais a si próprio, manteve para si os melhores legumes e deu para Deus o que sobrava. Então a primeira coisa que a gente pode entender de dízimo e de ofertas é que não é o tamanho ou o valor do seu produto do dízimo e da oferta que Deus vai avaliar. Deus não está avaliando bens monetários, meus irmãos. O bem monetário é importante para mim, como estrutura, como pastor, que preciso pagar aluguel. Para mim é importante a cifra. Para Deus não é importante. Para Deus não faz diferença se é 1, se é 5, se é 1 milhão. O que Deus está avaliando é se aquela oferta que você está dando para Ele, você amou a Ele naquela oferta. Se aquilo foi o melhor que você podia fazer para Ele naquele momento. Se você amou a Ele e se você amou o próximo, a gente vai ver mais para frente isso. Ofertas a Deus é o fruto de um coração que é grato a Deus por aquilo que ele recebeu de Deus primeiro. Por acaso não foi Deus que deu os animais? Ou será que Abel criou o animal do nada? Mesmo que ele tenha criado os animaizinhos, os dois primeiros, o casal macho e fêmea, foi Deus que deu. A natureza que deu. Então Abel e Caim manipulam o que Deus deu. Abel manipula os animais, Caim manipula os vegetais. E Deus dá a bênção e alimenta e sustenta os dois. Da mesma forma, Caim tinha frutos bons para dar, ele não quis dar. Essa é a diferença. E então Deus avalia isso. Tudo nasceu nas mãos de Deus. A oferta de Caim e Abel tem a ver com um coração que é grato, devolvendo para Deus o melhor daquilo que eles podiam ter, diante daquilo que Deus já deu antes. Agora, é importante pontuar que Deus não é um Deus injusto. Deus avisa Caim. Todo mundo sabe a história. Caim mata Abel. Caim mata Abel. Mas antes de Caim matar Abel, Deus chega-se para Caim e fala: Caim, por que desfaleceu o seu rosto? Por que você está irado, Caim? Se você proceder bem, você não será aceito. Deus não condena Caim diretamente. Deus dá a Caim a oportunidade de entender. Deus tenta ensinar Caim. Fala: se você proceder direitinho, você não vai ser aceito também? Agora, o pecado está à porta. E cabe a você dominá-lo. Porque se você não o dominar, ele será contra ti. E aí Caim cai pelo pecado dele, que foi a inveja. Ele mata o irmão e Deus expulsa ele da região do Éden, do jardim. Já não estavam no jardim mais, mas Deus expulsa ele do meio do povo. Reparem que falando de dízimos de ofertas, o importante para Deus não foi o produto, não foi o valor, não foi a quantidade. O importante foi o quanto Abel e Caim amaram a Deus naquela atitude. O quanto eles deram de coração para Deus. Essa é a primeira oferta. Continuando na história, a gente vai ver uma situação que fala de Abraão. Abraão e Melquisedeque, lá em Gênesis 14, e aí os irmãos podem abrir. Gente, eu falei, o primeiro tópico já é 8h15, meu Deus. Tem só 10. Gênesis 14, vamos lá. Versículo 21, Ju. A gente está lá no começo da Bíblia ainda. Não viu nada. Segunda
lição que eu vou tirar aqui sobre dízimo. Gênesis 14, 21. Contexto. Chega um reino e esse reino sequestra Ló. Literalmente sequestra Ló, leva embora. E então Abraão junta-se com alguns reis, junta-se com o rei de Sodoma. Reparem, rei de Sodoma. Ele une-se com o rei de Sodoma e vai lá buscar Ló. Vai lá trazer Ló de volta. E ele consegue trazer. Deus dá a vitória para ele. E então, a primeira vez na Bíblia que aparece a palavra dízimo, ou a primeira relevante, Abraão ganha essa batalha e ele leva para um rei chamado Melquisedeque. Esse nome é citado 2 vezes na Bíblia, aqui e em Hebreus só. A Bíblia não fala quem era esse rei Melquisedeque, fala que ele era rei de Salém, que por ironia viraria Jerusalém milênios depois. E fala que ele era um sacerdote do Deus Altíssimo. Só fala isso. Rei e sacerdote do Deus Altíssimo. Ele era um representante de Deus na terra, Melquisedeque. E então, depois que Abraão consegue vencer, lá no versículo 21, antes, vamos ler do 17. Puxa aí para mim, Ju, 17, por favor. Voltando Abraão da vitória sobre Quedorlaomer, olha que nome lindo, e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho, e abençoou a Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. O rei de Sodoma, agora reparem, o rei de Sodoma disse a Abraão: Dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abraão respondeu ao rei: De mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que pertence a você, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha a dizer: Eu enriqueci a Abraão. Nada aceitarei, a não ser o que os meus servos comeram e a porção pertencente a Aner, Escol e Mane, olha o nome lindo de novo, os quais me acompanharam, que eles recebam a sua porção. O que eu aprendo aqui? Sodoma era uma cidade completamente corrompida. Tanto que aqui a gente está falando do capítulo 14, e no capítulo 19, Deus destrói Sodoma e Gomorra, 5 capítulos depois, na história. Primeiro que Abraão, de coração aberto, sozinho, ele vai lá, ele pega o despojo dele de guerra, e ele joga aos pés de Melquisedeque, rei de Salém, simbolizando ali um profeta de Deus, um sacerdote de Deus. Ele dá o dízimo daquilo que ele tinha conquistado na guerra. Agora, a lição que eu quero tirar daqui é o seguinte: Abraão era um servo de Deus, certo? Quem era o rei de Sodoma? Destruído. Completamente destruído. Moralmente falando. Abraão fala assim: eu não quero ganhos ilícitos. Eu estou dando o meu dízimo deste valor, que é o meu direito da guerra, mas a sua parte não me importa. O que ele está dizendo é, ele está confiante que Deus era o suficiente para sustentar ele e enriquecer ele de maneira certa. Ele não precisava dos valores do rei de Sodoma. Ele não estava preocupado com ganhos ilícitos, fruto de um coração confiante em Deus. Irmãos, quem dá o dízimo e a oferta, é claro que a própria palavra dízimo se refere a 10%, a 10ª parte, mas a gente vai ver mais para frente que não é sobre 10%, tá? Adiantando o tema que eu vou ver lá no final, mas é 1%, é 2%, é 10%, é 90%. O dízimo, depois do Novo Testamento, não está preenchido por valores, não está determinado por valores. Mas, independente ou não, quem dá o dízimo sabe que, às vezes, o valor começa a ficar relevante, certo?
Às vezes você olha o valor e o valor começa a ficar alto, ainda mais quando conforme você vai evoluindo na vida. Aquele valor podia fazer alguma diferença na sua vida. Mas você confia o suficiente em Deus para dar a Deus aquele valor e deixar que Deus cuide de você. O dízimo é fruto de um coração confiante. É claro, irmãos, que eu não estou falando aqui sobre as exceções, tá? Amém? Os irmãos estão entendendo comigo. Ninguém está falando de passar necessidade para dar dízimo, tá? Se você estiver numa situação que ou você come ou você dá dízimo, coma, tá? Não faça isso. Mas eu estou falando sobre exceções aqui. O dízimo é fruto de um coração confiante que sabe que em Deus não vai lhe faltar nada. O dízimo é isso. Abraão. Aí, lá depois, quando o tempo vai passando, de novo a gente está falando sobre dízimo, quando o tempo vai passando, agora já existe dízimo. Em Deuteronômio 14, a gente já está falando de Israel. Aqui já tem nação de Israel, aqui já tem o povo. Deuteronômio 14, do 22 ao 29. Está na NVI, Ju? Está na NVI, amém. Aqui é Moisés, tá? Ele fala assim, olha, reparem. Separem o dízimo de tudo o que a terra produzir anualmente e comam o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite. E a primeira cria de todos os seus rebanhos na presença do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher como habitação do seu nome, para que vocês aprendam, olha o fruto do dízimo, para que vocês aprendam a temer sempre o Senhor, o seu Deus. Aí ele fala, mas se o local for longe demais, tal, pulem aí para o 27. E nunca se esqueçam dos levitas, que vivem em suas cidades, pois eles não possuem propriedade e nem herança própria. Ao final de cada 3 anos, tragam o dízimo de novo, da colheita do 3º ano, armazenando na própria cidade de Levi, para que os levitas que não possuem propriedade nem herança, e os estrangeiros, reparem, e os estrangeiros, os órfãos, as viúvas que vivem na sua cidade, venham a comer e a saciar-se, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Gessé, o que é essa parte que está falando sobre dízimo? Primeiro, vamos separar em 2 blocos. O primeiro bloco é do 22 e o 23. Olha lá. Separem o dízimo de tudo que a terra produzir e comam o dízimo. Ele está mandando o povo comer o dízimo, mas o dízimo não é do Senhor? Eu já explico exatamente isso. Comam o dízimo do cereal, tal, do azeite, do vinho novo, e a primeira cria no local em que o seu Deus escolher como habitação do seu nome. Qual é o lugar, irmãos, que a gente se reúne hoje para aprender de Deus? É a igreja, não é? Não é aqui que a gente se reúne para aprender de Deus? Então eu posso entender que uma primeira parte do dízimo tem que ser para sustentar o local onde a gente aprende de Deus? Amém? Estamos alinhados aqui? Então essa é a primeira parte. A primeira parte é para a manutenção do meu aprendizado de Deus. É o local onde eu escuto, é onde Deus fala comigo. É sobre isso daqui, é sobre essas 4 paredes. É o templo. Agora tem uma segunda parte. E essa segunda parte, para mim, começa a fazer mais sentido que é dízimo, falando no sentido novo agora. Pós-graça. A segunda parte fala assim, olha, os levitas não têm herança, tal, versículo 28. Afinal, de cada 3 anos trago dízimos da colheita do 3º ano, armazenando em sua própria cidade, para que os levitas, ou seja, aqueles que trabalham no templo e vivem do templo, para que os levitas, que não possuem propriedade nem herança, e os estrangeiros, e os órfãos, e as viúvas, que vivem na sua cidade, venham comer e saciar-se, para que o Senhor, o seu Deus, abençoe em todo o trabalho
nas suas mãos. O dízimo do povo de Deus, o dízimo da igreja, não é para fazer grandes templos lindos, dourados, feitos de metal reluzente, não é para enriquecer a estrutura, não é para fazer grandes organizações. O dízimo da igreja, da membresia, de um corpo, ele tem que ser para benefício dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? O fruto do nosso dízimo tem que ser para fazer a sociedade ser melhor. O dízimo de uma igreja, o fruto do dízimo de uma igreja, tem que ser para comprar cesta básica para quem precisa. Tem que ser para ajudar, tem que ser para comprar um remédio. Tem que ser para isso, irmão. Sabe por quê? Porque vocês lembram que no caso de Caim e Abel que eu estava falando, eu comentei que Deus não está avaliando questões monetárias, Deus está avaliando o coração. Então, quando alguém dizima na igreja, a intenção dessa pessoa, diferente daquilo que eu comentei lá no começo, diferente daqueles que procuram aqui o jogo do bicho, ele coloca 100 e ganha 1000, a intenção da pessoa tem que ser: eu estou dando esse dinheiro para a igreja, para a comunidade, porque eu sei que a igreja vai alcançar pessoas e vai ajudar famílias com esse dinheiro, e a sociedade vai ser melhor através da minha vida. Eu estou ajudando a sociedade. Então, no final do dia, o dízimo de uma igreja, ele tem que ser por amor a Deus, para a estrutura, e por amor ao próximo que está lá fora, precisando de uma ajuda, precisando de um apoio. Atualmente, a gente não tem mais ninguém fazendo, mas teve momentos que a igreja pagava acompanhamento psicológico por membros. A gente pagava o valor da consulta da Simone, por exemplo, para alguns membros. Isso, irmãos, é ajuda comunitária. A igreja tem que fazer isso daí. A igreja tem que fazer a sua parte, socialmente falando, porque nisso o nome de Deus é engrandecido. As pessoas olham e lembram que Deus existe, porque isso também é resultado de oração, é fruto de oração, é resposta de oração. Faz parte. Isso é a parte mais importante, eu diria. O dízimo ele tem que ser para fazer a sociedade ser melhor. Agora, quantas igrejas será dessas megas construções que têm usado o seu dinheiro para fazer o bem para a comunidade, para alcançar pessoas, para abrir casa de recuperação, para abrir orfanato, para abrir casa de apoio? Será? Esse é o objetivo. O dízimo é para isso. Tem que ser para isso. Lógico, igual eu falei, sustenta o templo também, faz parte. Mas o mais importante é aquilo que envolve questões que não são físicas, são espirituais, são dores da alma. São pequenos milagres, irmãos, isso é importante. O dízimo é para isso. E vocês podem ver que é mandamento de Deus, para que Israel atendesse os órfãos e as viúvas e os estrangeiros. É Bíblia. Deus está mandando. Continuando no tempo. Antes da gente continuar, então vamos lá, mais 2 lições. O dízimo ele é fruto de um coração que ama o próximo. Porque o meu dízimo ele tem que alcançar a vida de pessoas que estão lá fora precisando de ajuda. E o segundo, o dízimo, ele é fruto de um coração que ama aprender. Porque eu ajudo a sustentar o local que me alimenta. Mais 2 motivos para o dízimo. Malaquias 3,10, esse é um clássico. Esse é um clássico. Malaquias 3,8, na verdade. Eu vou ler um trechinho antes. Malaquias 3,8. Olha lá. É um clássico, tá? Eu vou explicar para vocês. Eu peguei esse texto intencionalmente. Por quê? Porque esse texto é um texto que uma cambada de pastor aí, terrorista, falso líder, usa para aterrorizar o povo. É justamente esse texto.
Eu vou explicar para vocês aquilo que ninguém explica lá fora. Aquilo que todo mundo usa para manipulação. Aqui a gente vai ver o que é verdade. O que é e o que não é. Tem o justo e tem o injusto, certo? A gente vai ver o que Deus falou de verdade. Malaquias 3:8. Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando, a nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento em minha casa. Coloquem-me à prova, diz o Senhor, e vejam se não vão abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas. Só um comentário, como é que está na Almeida aí? Tem um nome sagrado aí na Almeida. Impedirei que o devorador... Cadê a Almeida? Devorador. Esse devorador, o povo fala tanto, a gente já vai comentar. Impedirei que as pragas, ou seja, que o devorador, devorem suas colheitas, e as videiras dos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações o chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam, o que temos falado contra ti? Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos os seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Pausa aqui. Vamos lá. Agora é interessante. Como roubará o homem a Deus? Com os dízimos e as ofertas. Olha só. Tem pastor que fala que quem não dá o dízimo não vai para o céu por causa disso daqui. Porque quem rouba é ladrão e ladrão não vai para o céu. Certo? Quem está falando isso está desconsiderando a graça de Deus. E está desconsiderando o sacrifício de Deus na cruz. Se fosse suficiente eu pagar o dízimo para ir para o céu, Jesus não precisaria ter morrido. Jesus morreu à toa, então? Então quer dizer que o sacrifício de Deus é menor do que o dízimo. É isso? Está errado. O dízimo não é critério, irmãos. É mandamento, mas não é critério para salvação. A salvação ela é fechada em Cristo Jesus. Amém? Agora vamos entender. Primeiro, contexto histórico. Esse texto, ele é um texto de aplicação literal. O que isso quer dizer? Essa promessa e essa maldição que ele fala era para o povo de Israel. Pum, fechou. Povo de Israel, 500, 600 anos antes de Jesus. Acabou. Isso não é para nós. Não é. É para Israel. Mas tem um porquê. Deus não deixa nada na Bíblia à toa, certo? Então, por mais que não é para nós, ele deixou isso daqui para a gente tirar alguma coisa. Mas vamos ao contexto real. O povo estava vivendo numa boa e começou a se misturar com as outras nações. Quando começou a se misturar com as outras nações, eles pararam de dar o dízimo para Deus e começaram a fazer o holocausto para outros lugares. Então, Deus vem através do profeta Malaquias falando, olha, é o seguinte, vocês têm que voltar de novo para trás aí que vocês desviaram. Vocês têm que voltar atrás. Por quê? Agora vamos lá. A sociedade do Antigo Testamento de Israel, nessa altura, vivia da agropecuária e da agricultura. Não existia dinheiro. Pensem comigo, não existia moeda, dinheiro. Agropecuária e agricultura. O que bicho come, irmãos? Semente, trigo. Agropecuária depende da agricultura. A agricultura sustentava tudo eles. A agricultura era mantimento, a agricultura era semente para o próximo período, ou seja, eu precisava guardar um pouco de semente para o próximo ano. E a agricultura era moeda de troca, escambo. Velho escambo, de troca. Quando Deus fala que impediria que o devorador viesse sobre Israel, de novo, o povo fala umas loucuras. O povo fala que o devorador é um demônio. Imagina, não é. Não é. Não é sentido literal. O devorador não é um demônio. O devorador é um gafanhoto, irmãos. Desse tamanho, um bicho grande. Desse tamanho de um gafanhoto, que tem lá no deserto. Imagina um povo que depende de agricultura. Imagina. Vem um bando desses gafanhotos, desse tamanho, e arrebenta aquela lavoura. Arrebenta tudo. O que vai acontecer, irmãos? O cara não vai ter moeda, porque é escambo, não vai ter moeda de troca. Ele não vai ter semente para plantar para o próximo ano.
E ele não vai ter o que comer. Também não vai ter o que dar para os bichos. Os bichos vão morrer também. A ameaça de Deus é grande, certo? É séria a ameaça. Olha, se vocês... Ele fala que se o povo voltar, ele vai impedir. O que quer dizer que se o povo não voltar, ele não vai impedir, certo? Se Deus deixasse o povo do jeito que estava, e os devoradores realmente viessem sobre a colheita de Israel, acabaria com a nação. Rebentaria a nação no meio, economicamente falando. Isso é a aplicação real aqui do texto. A aplicação real é essa. Agora, vamos para uma aplicação atual. Vamos pegar o texto e aplicar o conceito para a gente atualmente. Deus pode me provar na minha finança, sim ou não? Pode. Deus pode tocar na sua vida financeira. Ninguém quer isso, eu muito menos. Isso quer dizer que Deus é ruim? Deus é um pai que cuida. Deus não é um pai punitivo. Deus é um pai que cuida. Agora, você prefere ir para o inferno rico ou para o céu pobre? Né? Vamos lá. Se Deus, na sua perfeita sabedoria, compreender que eu estou me desviando porque meu coração está no meu dinheiro, jovem rico, está lá em Mateus. O jovem rico chega diante de Jesus, Jesus fala, olha, faz isso, compra aquilo. Ele fala, tenho cumprido tudo desde que eu era criança. Ponto. Aí Jesus fala, então tá bom, então vende tudo que você tem, dá para os pobres e me segue. O que ele faz? Baixa a cabeça e vai embora triste. Jesus sabia que ele amava o dinheiro, sim ou não? Jesus estava provando ele. Agora, será que ele não amou mais o dinheiro do que a Jesus? Na escolha que ele fez? Será que ele não amou mais o dinheiro e os bens do dinheiro do que as pessoas, os pobres que ele poderia ter ajudado lá? Agora lembre-se de novo, o que eu falei no começo. O que é que Deus avaliou na oferta de Abel? Um coração que amou mais a Deus do que os próprios bens, do que o próprio benefício. Da mesma forma, Jesus avaliou o jovem rico. Um coração que amou mais o próximo do que o próprio benefício. Era isso que Jesus esperava dele. Mas ele amou mais as próprias riquezas para si, o próprio benefício, do que o outro e a Jesus. Isso daqui é o exemplo atual hoje. Deus pode tocar na minha vida, no financeiro, para me mostrar que Ele é Deus além do financeiro. Que eu não dependo do meu financeiro, que é Deus que me salva. Deus pode usar isso também. O que Deus está mostrando nesse texto, que é a aplicação atual, é que a mesma ferramenta que Ele usou com Israel, Ele pode usar conosco. É ferramenta de Deus. Ninguém quer isso. Eu também não quero. Mas é ferramenta de Deus. O dízimo é fruto de um coração que amou mais a Deus e aos outros do que a si próprio também, do que o benefício próprio. Agora tem uma terceira aplicação que eu queria colocar em cima desse texto. Essa, de certa forma, é engraçada, mas essa é um rebate para esse pessoal que fala que o devorador é um demônio. Ah, o devorador está destruindo a minha vida. Você quer ver o devorador? Muitas vezes você vai ver o devorador no espelho. O devorador é você. Quer ver um exemplo? Eu não obedeço a Deus. Eu vou lá, me encho de vício. Fumo 3 maços de cigarro por dia. Quanto custa um maço de cigarro? Eu não faço nem ideia, mas não é barato. Aí vai lá no final do mês, dá quanto, irmãos? No salário. Aí fala assim, meu dinheiro não dá para nada. Quem que é o devorador da história? Não obedece a Deus. Vou lá, enche a cara de cachaça, quanto custa a cerveja? Enche a cara de remédio, quanto custa o remédio? Às vezes o devorador é você mesmo. É o fruto de uma desobediência a Deus. Desobedeceu a Deus, você mesmo está se consumindo todo. Agora, tem mais um ponto interessante sobre isso. Tome água aqui. Tem mais um exemplo que ninguém fala também. E esse é o exemplo que a gente tem que tomar cuidado, e eu também tomo cuidado com esse. O devorador pode ser o seu orgulho. O orgulho pode ser o devorador. Eu vou lá, por exemplo. Eu tenho esse celularzinho meu, irmãos, que eu paguei R$1.200. Esse daqui. Eu e a neta, igual, os dois. Eu comprei. Eu hoje,
eu e a Néia, a gente tem uma condição financeira estável. Eu poderia tirar 2 iPhone 15, 14, acho que está no 15 Pro Max está agora? Qual que é o último? 14 Pro Max? 15? Enfim. Tirar 2, custa 10 pau cada um, né? Mais ou menos, vamos lá. Eu tiro 2, eu poderia tirar 2 e parcelar pela minha vida toda. Poderia. Mas todo mês chegaria um boleto desse tamanho na minha casa, de R$2.000 para pagar de celular. Eu preciso disso? Preciso de um celular de 10 mil cada um de nós? Às vezes o devorador é a nossa necessidade de mostrar para a sociedade que a gente está bem. É um orgulho, irmãos, que está dentro de você e o desejo te domina. E você perde para o desejo. E aí, irmãos, é difícil, mas aí você se enrola todo. Também é fruto de uma desobediência a Deus. Porque Deus mandou você tomar cuidado com o seu coração. Está lá também. Outro exemplo. Tá, eu estou tomando eu de exemplo, irmãos, eu e minha vida, porque eu posso falar de mim mesmo, dos outros eu não posso falar. Teve 2 situações recentemente, minha e da Néia. A primeira eu tive que mexer no meu carro, irmãos. Todo mundo sabe que na igreja que eu tenho um carro velhinho, 2005, ficou 4 mil a minha conta, 4 mil. Eu parcelei 2 e eu paguei 2 à vista. Eu tinha 2 mil para pagar. Marquem isso, eu tinha 2 mil. Aconteceu uma outra situação comigo e com a Néia essa semana, que o custo foi 3 mil. A gente acabou não usando tudo, mas se tivesse os 3, eu tinha guardado os 3 para pagar à vista, se precisasse. E sabe por que você está falando isso? Sabe por quê? Porque domínio próprio e sabedoria financeira também é dom de Deus. Se você está vivendo uma vida assim, e você tem a necessidade de uma situação dessa, que vem sem a gente esperar, e bate na sua porta e você não consegue, você não tem, porque você não guardou, porque você não estudou, porque você não garantiu, o que vai acontecer com o seu emocional, irmãos? Você vai conseguir dormir? Agora, vai falar que é culpa de Deus? Eu e a Néia guardamos, é 13º nosso, é férias que a gente guardou. Entendeu? É sabedoria de Deus também, é dom de Deus. Às vezes a gente devora os nossos próprios bens, a gente que destrói tudo. Gostaria muito, irmãos, de estar andando com um carro de 150 mil. Não tenho condição de ter um carro de 150 mil hoje. Talvez de 40, 50, quem dera. Se eu pegar um carro de mais de 100 mil hoje, eu vou me endividar todo. Preciso disso. Não é orgulho falando? Mais alto? É o devorador, irmãos. Às vezes a gente é o nosso próprio devorador. Acontece. Tem que tomar cuidado com essas coisas. E aí o coitado de Deus na história sai como culpado, né? A minha vida tá desmoronando. É. Difícil, né? Complicado. Vai lá, a gente tem filho pequeno. O Levi fica doente. Qualquer antibiótico hoje, 300, 400 pau brincando. E se você não tem para comprar para o seu filho, você faz o quê? Você vai dormir? Você vai conseguir dormir pensando que você não tem dinheiro para comprar um remédio para o seu filho? Menino doente? Não vai, cara. A gente precisa entender isso. É sabedoria de Deus também, gente. Deus dá isso para nós, para a gente estudar e a gente saber fazer essas coisas. É dom de Deus, sabedoria de Deus. 44, vamos lá, correr contra o tempo. Estou terminando também. Outra lição, Mateus 23, vamos lá. Mateus 23. Mateus 23. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas. Agora Jesus está falando uma coisa. Ó, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar todas essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês comem um mosquito e engolem um camelo. Jesus falou que eles não estavam dando dízimo? Não. Jesus falou que eles estavam dando dízimo. Eles davam o dízimo. Só que eles davam o dízimo e não tinham misericórdia, não faziam justiça e não eram fiéis a Deus. Qual que é a próxima lição que eu aprendo hoje, falando de dízimos e ofertas? Dízimo e oferta não é moeda de troca com Deus. Olha que beleza. Não adianta também
eu dar o dízimo e a oferta certinho, bonitinho e tal, e eu achar que eu estou com saldo de conta com Deus, porque eu dou o dízimo. Olha, eu sou dizimista fiel. Eu sou dizimista fiel, o meu dízimo é o maior dízimo da igreja. Porque isso é aquilo, o pastor tem que me respeitar. Vai nessa. O dízimo não fala muita coisa, irmãos. O dízimo, nesse sentido, com Deus, não vale nada. De novo, o valor monetário é importante para mim. Sou humano, que estou pagando aluguel. Legal, as contas. Para mim é importante. Agora, em relação de você com Deus, o dízimo ele é mandamento porque ele demonstra um coração que ama. Lembra que eu falei? Mas você não vai comprar Deus com dízimo. Jamais. Existem frutos maiores, que é fruto de misericórdia, fruto de justiça e fruto de fidelidade, que ele fala aqui. Muito mais importante com Deus. Será que esses que compram aí fora, com dízimos e as ofertas, compram o agir de Deus teórico? Será que eles estão cumprindo todo o resto? Será que o coração deles entendeu que o dízimo é inútil sem o resto? Sem a justiça, sem a misericórdia, sem a fidelidade? Dízimo não é moeda de troca. Próximo, para a gente adiantar o tempo. Lucas 21. Faltam 2 tópicos, irmãos. Esse mais um, eu estou acabando. Lucas 21, vamos lá. Jesus olhou e viu os ricos colocando as suas contribuições nas caixas de ofertas. Os caras estavam dizimando. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre, o menor valor que tinha. E disse: eu afirmo a vocês que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Quem dizimou mais, irmãos? A viúva pobre. Aqui é para reforçar o que eu vinha falando. O dízimo, irmãos, não é valor monetário. Não estou falando de valores monetários. Se você dizima R$1, se você dizima oferta R$1, dizima oferta R$1.000.000. Só para explicar, dízimo é aquilo que nós pegamos da nossa fonte de renda, os 10%. Oferta é todo o valor que a gente doa na igreja que não é desses 10%. Tá? Só para separar os termos. Hoje em dia a gente iguala tudo, tá? Não tem definição, mas vamos lá. Todos os outros tinham riquezas. Eles davam muito mais valores, muito maior. Só que eles davam do que sobrava. Lembra que eu falei do coração? O coração deles não estava focado no amor. Eles estavam dando ali qualquer coisa. Essa viúva não. Percebam na reação da viúva, Jesus falando, olha, todos deram do que lhes sobrava, mas ela, na sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Ela era uma viúva pobre. Ela sabia o que era pobreza. Ela vivia a pobreza. Só que ela, na pobreza dela, olhou para o que ela tinha e falou assim, olha, tem outras viúvas pobres na outra ponta do dízimo também. Eu sei o que é pobreza. Então, um pouquinho do que eu tenho vai ser para ajudar a próxima viúva pobre do outro lado. Ela amou a outra pessoa que estava do outro lado. Mesmo sem saber quem era. Ela amou a outra pessoa. Os outros não. Os outros estavam dando qualquer coisa. Só porque era mandamento. O tamanho do seu cheque, irmãos, não faz diferença para o dízimo. O dízimo é o fruto de um coração que amou a Deus e amou o próximo. E já reitero aqui. Dízimo, irmãos, de novo, não importa se você dá R$1 ou dá R$1.000.000, irmãos. Não é isso que eu estou falando. Até porque eu acredito que qualquer um de nós, pelo menos R$2 consiga, né? Não é sobre valores. O dízimo é sobre um coração que escolheu amar o próximo que está do outro lado e ama o outro com o seu dinheiro. Aqui eu estou falando de dízimos e ofertas, tá? Marcelão comentou na hora da oração, tem dízimo de tempo e dízimo das obras. A gente pode pontuar outro culto. Tá? Também é dízimo. Aqui eu estou falando de dízimo financeiro. É fruto de um coração que amou. Não importa a quantidade, o que importa é o coração de quem o faz. 2 Coríntios 9, a gente finaliza. Agora é o checkmate, tá, irmãos? A cartada final sobre o assunto. 2 Coríntios
diga-se de passagem, diferente do que a gente ouve por aí, né? Todo mundo sabe que dízimo é 10%, a gente ouve isso na rua. Você não precisa ser crente para isso, todo mundo sabe. Agora, essas coisas sobre dízimo, não é todo mundo que fala. Não é todo mundo que explica isso. Agora, vamos lá, cartada final. 2 Coríntios 9. 9:7. Puxa lá, Ju. Cada um dê conforme determinou o seu coração. Pegaram? Novo Testamento, como é que o Novo Testamento fala do dízimo? Cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação. Lembra que eu falei do coração, do fruto do coração agradecido, do fruto do coração que confia, do fruto do coração que ama o próximo? Cada um dê conforme está determinado no seu coração, não com tristeza ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria, porque quem dá com alegria entendeu o dízimo. Entendeu que é para abençoar o outro que está do outro lado, que é para amar o outro que está do outro lado. E o evangelho roda em torno do amor, não é sobre montar instituições, irmãos. Não é sobre montar estruturas, não é sobre isso. E Deus, versículo 8, é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo tempo, todas as coisas, todo tempo, tendo tudo o que é necessário, não é só dinheiro, tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia, marquem isso, aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhes suprirá, e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Vamos falar sobre isso? Isso é o cerne do dízimo, o que todo mundo deveria entender, saber. Vamos lá. Primeiro, cada um dê conforme está determinado no seu coração. Gessé, é 10%? Não. De novo, falando de mim, eu dou 10% por uma questão de determinação, de controle financeiro. Eu faço isso por causa do meu controle. Mas podia ser 1, podia ser 10, podia ser 20, podia ser 200, podia ser 50, tanto faz. Eu determinei para mim 10%. Os irmãos dos obreiros aí sabem também que tem umas coisas da igreja penduradas no meu cartão de crédito, que é mais do que 10%, né? Mas, enfim. Eu dou 10% e uns quebradinhos aí. 10%? Não, mas eu determinei para mim 10%. Conforme determinou no seu coração, não com tristeza ou por obrigação. Não é. Tem que entender. Quem dizima tem que entender que aquilo é oferta a Deus. Aquilo é culto a Deus. Aquilo é amor a Deus e ao próximo. É um culto que você está prestando a Deus através das suas coisas que você adquiriu. É culto. Conforme determinou o seu coração. E Deus, que é poderoso, tal, pode suprir todas as coisas. E ele fala em tudo, não é só nisso, em tudo que é necessário. Agora, vamos lá. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come. Quem é, irmãos, o que dá semente ao que semeia e pão ao que come? É Deus. Ah, Gessé, mas o meu dinheiro é fruto do meu trabalho. Não foi Deus que me deu, será? E não foi Deus que te deu o trabalho? Não foi Deus que permitiu que você amanhecesse vivo hoje? Não é Deus que não permitiu que a empresa quebrasse e você continuasse empregado? Aquele que dá a semente é o que semeia. É Deus que dá a semente para você estar semeando na vida dos outros. É Deus que te deu primeiro. O culto ele é o dízimo é uma retribuição, é fruto de gratidão a Deus pelo que Ele já me deu. Aquele que dá semente ao que semeia, e pão ao que come, e também lhe suprirá e multiplicará a semente. Vamos lá, versículo 11. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Monetária, não. É enriquecida de todas as formas. De graça, de paz, de misericórdia, de todas as formas. Por quê? Porque quem dizima, entendendo o dízimo cristão,
ele está dizimando não o dinheiro, irmão, ele está dizimando fruto de amor, ele está dizimando o amor que ele amou a Deus e o outro. Por isso que ele vai crescer em todas as coisas, não só no financeiro. Ele entendeu isso. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, para que, por nosso intermédio, através das nossas obras, de nós, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Imagina alguém que está apertado passando necessidade. Você chega na casa dele com uma cesta básica. A pessoa vai olhar assim, graças a Deus, Deus respondeu a minha oração. A sua ação de generosidade resulta em graças a Deus. A pessoa vai acreditar que Deus existe. A pessoa vai acreditar que Deus ouviu a oração dela porque você foi generoso um dia. Amém, irmãos? Isso é dízimo. Isso é o que é dízimo de verdade. Além de todas as coisas, não é moeda de troca. Deus não vai te dar 1 milhão porque você deu 1. Não é assim que funciona. Dízimo não é moeda de troca. Dízimo é moeda de gratidão. É fruto de amor, é fruto de graça. Eu dizimo. Agora eu vou dar um exemplo. O calvinismo, para quem é de raiz calvinista, fala que eu tenho boas obras não para ser salvo. Eu tenho boas obras porque eu fui salvo, certo? Eu não tenho para ser, eu tenho porque eu fui primeiro. O dízimo é a mesma coisa. Eu não sou generoso para ser abençoado como se Deus fosse uma moeda de troca. Eu não dou dízimo para ser abençoado. Eu dou dízimo porque eu já fui abençoado. Deus já me abençoou primeiro. Deus já me concedeu primeiro, eu estou devolvendo apenas. Isso é o dízimo, é o dízimo e as ofertas que ninguém conta por aí. Isso é o dízimo e a oferta de verdade. Agora, Gessé pastor falando, tá? Vamos lá. Irmãos, eu acho importante isso. E é importante os irmãos entenderem o dízimo de verdade. Aquilo assim, aquilo que é de Deus mesmo. Aquilo que Deus determinou, que Deus definiu. Conselho meu, tá? Gessé falando. Os irmãos que não dizima R$2 que seja. Para criar a cultura. Só. Eu não estou fazendo alusão, nada disso. Centavos, se for necessário. Mas dizime pela cultura. Para você aprender, para você entender, para você praticar. Aqueles que têm filho, dá uma moedinha para o seu filho. Manda o seu filho trazer a oferta. Para ele entender, para ele aprender também. Ninguém aqui, irmãos, eu estou falando por mim, para os outros pastores eu não posso falar. Ninguém aqui está querendo enriquecer a custa da igreja. Até porque os irmãos sabem que hoje eu não sou remunerado aqui. Eu não tenho remuneração da igreja. E não pretendo ter. Os irmãos dos obreiros sabem, eu já falei isso. Eu só seria remunerado o dia que eu pudesse sair do meu serviço e ficar 100% para a igreja. 8 horas por dia, CLTzinho, normal. Aí eu viria, remunerado. Agora, até chegar esse dia, eu não tenho remuneração da igreja, não pretendo ter. A intenção da igreja não é essa, irmãos. A intenção da igreja é que, através das nossas finanças, a gente possa fazer mais pelos outros, pela comunidade, pelos membros, por tudo, para que assim, através das nossas vidas, as pessoas que estão aí fora possam dar graças a Deus, por nós existirmos. Pensou? Aquele que tem fome, chega uma cesta nossa lá, graças a Deus, essa igreja existe. Deus abençoou eles. Glórias a Deus, porque um dia Deus permitiu que eles pudessem trabalhar. Porque senão não chegaria o alimento na minha mesa hoje. E eu estava precisando. Entendem isso? É isso que é. É sobre isso. É isso que eu gostaria que os irmãos entendessem. E é isso que eu gostaria que todos entendessem. Que esse vídeo fizesse fome e pegasse milhares de pessoas. Para que as pessoas entendessem que o cristianismo não é assim que funciona. O dinheiro da igreja não é assim que funciona. Venderam uma mentira para a gente. Ensinaram a gente errado a vida toda. O dízimo e a oferta é fruto de amor. É fruto de graça, é fruto de misericórdia, é fruto de gratidão. Amém?